Oi meninas, bom dia, paz do Senhor. Estou aqui, queria compartilhar uma palavra com vocês. Estava aqui meditando e aí o texto se encontra lá em 2 Samuel 11. Depois vocês leiam. Que história, né? Do 1 ao 17 vai contar a história do rei Davi em um momento da sua vida que ele ficou distraído. E o que aconteceu com essa distração? A Bíblia vai dizer que tudo começa com uma desobediência. Uma desobediência de um rei que era para estar, naquela época, os reis iam para as batalhas. E o que foi que aconteceu? Davi, ele não foi para a batalha. Ele ficou em casa. Deixa eu abrir para ler um pouquinho com vocês. Tá lá em 2 Samuel. Senti muita vontade de compartilhar com vocês, por isso gravei. Tô gravando aqui esse vídeo. E aí, só pra gente não ficar apenas nas sextas, né? Quando vocês tiverem um tempinho, ouçam. Diz assim, 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama, depois de um descanso, e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou uma mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. E disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com Betseba. Ela havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação. E ela voltou para casa. Passado algum tempo, quando Betseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer, estou grávida. E aí, que história? Essa mulher, ela tinha um esposo, né? E o rei Davi olhou para ela e a desejou. E o que era que acontecia naquele tempo? Os reis costumavam ir à guerra. Davi não estava na guerra. Davi estava em casa e estava tendo uma guerra. E o que foi que aconteceu? Por Davi estar distraído. Ele não estava no lugar que era para ele estar. E mais na frente a história vai contar. A Bíblia vai dizer que Davi, para encobrir o seu pecado, encobrir o seu erro, ele manda chamar o esposo de Betseba, Urias, e diz a ele, vá para casa, vá descansar. E ele se recusa porque ele era tão fiel a Davi. E ele era um soldado e ele se recusa a ir para casa. Ele diz, não, eu não vou. Eles estão em guerra e eu preciso guerrear porque eu estaria em casa descansando com a minha esposa. E o plano de Davi se frustra. E o que é que Davi faz? Manda uma carta por Urias e diz, então tá bom, volte para a guerra. E manda uma carta por ele para Joabe, que era o comandante, e diz para Joabe, coloque Urias na frente da batalha, porque a intenção dele era cobrir o seu pecado, era encobrir a sua falha, porque ele não estava no lugar que era para ele estava distraído. Mas ele poderia esconder esse pecado de Urias, poderia esconder o seu pecado de tantas pessoas, mas não do Senhor. E o Senhor sabia o que tinha acontecido ali. E a Bíblia vai contar que o filho deles morreu, né? Quando ele nasce, ele morre. Depois que ele nasce, ele já morre. E aí, o que é que acontece? Essa distração de um rei trouxe sobre a casa dele destruição e morte. E tudo isso começou com o quê? Com uma desobediência. Era para o rei estar na guerra.
e ele não estava. Então, qual a nossa distração hoje? Que nós estamos vivendo tempos de guerra, nós sabemos. Mas será que nós estamos nesse lugar de guerrear? Ou será que nós estamos tão distraídas com tantas coisas? Eu vi uma vez que a forma de Satanás trabalhar mudou, ele se atualizou. E ele começa com pequenas distrações. Aquilo que pode ser uma bênção, esse celular que eu estou gravando para vocês, pode também ser uma distração, se não for usada de forma certa. E qual a distração que nós temos permitido que nos tire de guerras, que tem nos feito não perceber as guerras que nós estamos vivendo? E o significado de distração é falta de concentração dos sentidos no que se passa à volta, desatenção. Será que nós temos percebido o que tem se passado à nossa volta? Quais são as guerras que nós temos vivido, mas nós não temos percebido? Quais são as distrações que têm nos feito sair do lugar de guerra e entrar em um lugar de distração, destruição, morte? Essa palavra é muito forte, mas eu creio que o Senhor ele tem nos despertado. Esteja atenta, não esteja distraída. Existe uma guerra e a gente precisa estar preparada. Toda distração vai trazer uma destruição. A gente sabe que as nossas atitudes, elas nos traz frutos. E o fruto da distração pode ser destruição e pode ser morte. E um exemplo muito comum no nosso dia a dia é, se a gente pesquisar um pouquinho, a gente vai ver o quanto de acidente acontece enquanto as pessoas estão dirigindo e se distraem em pegar um celular, e se distraem em pegar alguma coisa, e aquela distração pode ser fatal, tanto para a sua vida, para a vida de quem está dirigindo, como para a vida de outras pessoas que estejam próximas. Foi o que aconteceu nessa história. A distração de Davi trouxe destruição para sua casa. O seu filho morreu, o filho concebido em pecado. E Urias, que era o esposo de Betseba, também morreu, porque Davi colocou ele numa posição que ele não estava preparado na frente da batalha. E todas as vezes que nós estivermos distraídas, nós podemos trazer tanta destruição para dentro da nossa casa. Quais são as distrações que a gente tem permitido nos tirar do lugar que o Senhor nos quer? O Senhor queria Davi como rei nessa guerra, mas ele não foi. Então, que nós possamos fazer uma oração. Senhor, abre os meus olhos. Quais são as distrações que eu tenho permitido me tirar do lugar de batalha que é para eu estar? E que nós possamos nos levantar e batalhar, tirando as distrações. De repente, as distrações da sua vida e da minha seja muito tempo nas redes sociais, olhando o que não deve, a vida alheia. De repente, seja tanto tempo, não sou contra assistir filme nem série, mas seja o excesso de estar com o controle na mão e não percebendo as guerras que estão acontecendo ao nosso redor. Que a gente, para as mães, que a gente possa pedir ao Senhor: Senhor, quais são as guerras dos meus filhos? Que eles não têm condições de lutar, mas que eu vou lutar por eles. Quando essa palavra veio ao meu coração, eu senti muita vontade de compartilhar, né? E eu saí um pouquinho das redes sociais, mas eu sei que o Senhor tem nos chamado para estarmos próximas. Então resolvi compartilhar aqui com vocês. Ficou um pouquinho grande,
Mas espero que Deus abençoe a vida de vocês com essa palavra e que nós possamos de fato nos levantar como mulheres de Deus, posicionadas e cumprir aquilo que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para edificar, não foi para destruir, foi para edificar. Deus abençoe a vida de vocês, meninas. Um beijo. Estou sentindo muita falta de vocês nas sextas, muitas. Sei que algumas estão nas suas correrias, já tem atividade na sexta no nosso horário marcado, mas no tempo certo o Senhor marcará o nosso encontro. Beijo, Deus abençoe a semana de vocês.